Às vezes a pessoa entra com a expectativa do Lá em mercado cima, X, né? de entrar bombando, mas nem com todo mundo isso acontece. Cada batalha pro seu dia. E relembrar desse tipo de situação é o que ajuda a pessoa a dar o próximo passo. Tipo, abrir o armário pra ver que o monstro não Falar, tá lá. exato. Dentro do armário. Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar o 7º episódio do podcast Tô Seguro. O meu nome é Ricardo Teixeira. Estou aqui com a minha linda esposa, Bianca Condic. Tudo bem, minha vida? Tudo ótimo. Estamos aqui hoje com a Isabelle De Seta. Ela é mentora especialista em autossabotagem. É isso mesmo. Tudo bem, Isa? Tudo ótimo. E vocês, como que estão? Muito bem. Assunto polêmico, hein, minha vida? Eu tô curiosa. O que é isso? Vamos começar daí. Já responde? Já vamos pra lá. Primeiro, eu gosto de explicar o que é sabotagem, tá? Sabotagem é quando alguém puxa o seu tapete. Você quer fazer algo, você quer avançar, chega uma pessoa e te passa a perna, te trapaceia. Autossabotagem é quando você mesmo tá puxando o seu próprio tapete. Então você não produz, você não avança, você não cresce, porque a sua mente não deixa você progredir. Procrastinar seria uma autossabotagem. Principalmente, é um dos maiores resultados, digamos assim, da autossabotagem. Principalmente no mercado de vocês. Meu Deus. Então, vamos lá. Então, no nosso mercado hoje aqui, que é de consultor de proteção financeira, qual seria o principal vilão do consultor? Eu digo não só do consultor, mas de todo mundo em geral, é a crítica. Crítica interna, o medo da rejeição. Aquilo de pensar, poxa, eu vou ligar, mas eu não vou estar fazendo papel de chato? Não vão querer me atender. Eu vou estar incomodando. E aí a pessoa ela começa a ficar com medo, começa a achar que não é bom o suficiente para vender, achar que não conhece o produto o suficiente para poder apresentar para o cliente. E aí com isso ele vai procrastinando, vai deixando para depois, e aquilo vai virando uma bola de neve. E se ele não vigiar, se ele não cuidar, acaba a carreira dele acaba indo por água abaixo. Mais ou Caramba, menos a isso. gente já entrou nesse tema aqui, minha cabeça já começa a fritar e eu quero saber. Legal, então vamos dizer que eu já entendi que eu sou um cara que estou me auto-sabotando. Como é que eu reajo? Como é que eu procuro ajuda? Me procura. Isso é importante? Mas o primeiro passo para qualquer coisa na nossa vida é ter clareza. Então a gente precisa identificar. Beleza, são 10 padrões diferentes de autossabotagem, todos eles se iniciam com a crítica e vai mudando de acordo com o momento, com uma série de fatores, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber é identificar. A gente consegue fazer isso através de um teste, no qual a pessoa vai responder e ela vai saber qual é a principal forma de autossabotagem e a intensidade disso. Tipo, se importar com o que os outros pensam, isso é uma... Sim. Sabotagem. Começa, assim. Eu acho que se importar, a gente sempre acaba se importando de alguma forma. Sim. O problema é quando a gente deixa de agir por causa disso. Uhum. E quando acaba sendo mais importante a opinião dos outros do que a nossa atividade. Ou o que a gente tem que fazer. E a nossa mente mente o tempo todo. Então a gente sempre tem a ideia de que é algo muito maior ou muito pior do que de fato é. E isso faz com que a gente paralise. Então, basicamente, eu identifico qual é o meu padrão, eu identifico, e aí com a minha ajuda, né? Normalmente eu ajudo o consultor a entender quais são os pensamentos que ele tem, em quais momentos que isso acontece, e a gente aplica técnicas de acordo com cada sabotador para que ele consiga treinar para não ter mais esse tipo de padrão. Acho que E existe um padrão, um tipo de pessoa, assim, que costuma ter mais esse perfil de ser autossabotador? Então, sei lá, pessoas inseguras, ansiosas, existe um perfil? Todos nós nos sabotamos, tá? Uhum. Em algum grau. O que muda é a intensidade. A ansiedade, a irritação, a angústia, todos esses sentimentos negativos acabam sendo consequência da autossabotagem. Porque a gente tem um pensamento e esse pensamento traz uma sensação ruim. Vou dar um outro exemplo, medo. Uma coisa que eu sei que é comum no mercado de vocês. O consultor está performando muito bem, está consecutivo. Aí ele tem um mês que ele quebra. Qual a primeira coisa que vem na cabeça dele? Acabou minha carreira. Aí ele vai entrando no que a gente chama de hipervigilância, um medo de que achar que a carreira dele vai acabar por causa daquele resultado. Se não cuidar, se ele não reverter, ele vai acabar tendo resultado ruim justamente porque ele tá com medo. Entende? Uhum. Perfeito. E aí quando ele percebe e fala, não, pera, um resultado, um mês não define minha carreira. Fica mais fácil para ele voltar ao normal e entender o que eu tava fazendo antes.
que eu preciso voltar a fazer para voltar a performar? E daí ele consegue, ele segue. O medo paralisa, né? Paralisa completamente a pessoa. São 10, você falou. São 10. Ele se inicia com crítica e são 9 diferentes, né? Que são padrões diferentes. E aí vai mudando. Aí, pô, você tem que fazer o teste mesmo para você poder atuar certeiro ali, Sim. para montar um plano de ação baseado naquilo. Sim. Por exemplo, esse que eu falei do hipervigilante, ele acentua o medo. A pessoa ela tem medo de coisas bizarras, assim, muito simples do dia a dia, para ela se tornar um negócio muito difícil dela atuar. Tem outros, que é muito comum também, é o que a gente chama de esquivo. Esse é o procrastinador nato. Esquivo? Esquivo. Ele foge de tudo que é chato. Aí quando ele tem que fazer o abefone, o que ele vai fazer? Vai Outra lavar coisa. a louça, vai tomar café, vai conversar, vai assistir o podcast. Qualquer outra coisa que não seja o abefone. Porque para ele, em alguns momentos, pode ser desagradável, desconfortável. E aí ele vai estar sempre fugindo das coisas que ele não gosta. Então, uma dica simples, assim, que dê para uma pessoa que se esquiva das coisas chatas, né? As coisas ordinárias da rotina. Como é que ele combate isso? Qual que é o gatilho? Putz, abefone, eu vou fazer outra coisa aqui. O que eu faço? Eu gosto muito de falar que a procrastinação, ela atrapalha as pessoas ou ela traz ansiedade porque o ser humano ele tem necessidade de ser congruente com a própria palavra. E toda vez que você evita algo, principalmente uma atividade, principalmente talvez a atividade mais importante do negócio, você sabe que você não está sendo congruente com o que você se propôs a fazer. E isso vai te incomodar. Então, é primeiro entender que quanto mais você evitar, mais ansioso você vai ficar. E tentar fazer isso num momento em que você tem mais energia no seu dia. No início da manhã, na hora do almoço, não sei. Porque você vai ter mais força de vontade. Exato. E aí eu gosto muito de lembrar também, pensando que às vezes o cara liga, sei lá, 40, 50, né? Sim. Faz 50 ligações por dia. Ele foca muito no número total. Ele não precisa ligar para 50. Ninguém liga para 50 de uma vez. É muito difícil. Ele tem que focar em um. Então, deixa eu ligar para uma pessoa. Exato. Depois que eu ligar para um, eu ligo para mais um. Exato. Eu sempre falo isso nos treinamentos daquele filme Até o Último Homem. Acho que é esse, né? Do Andy Garfield, que ele vai lá resgatar o pessoal. Isso. Sei qual que é. Que ele vai, ele pega um a um, e para ele tirar todo mundo ali do campo de batalha que tá ferido, ele pensa, eu vou levar um. Perfeito. Aí ele carrega, só mais um. Só mais um. Eu já trabalhei na área comercial e minha venda era 100% telefone. E eu tinha pavor de ligar. E a forma que eu encontrei de conseguir ter resultado e bater minhas metas era ligando de um em um. Vou ligar para Tipo, um. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Só por mais um dia. Então, É isso. uma dica para, já que a gente falou de abefone, você conhecedora, porque já atendeu muitos consultores, abefone é o dia de ligar para os clientes e montar a sua agenda para a semana seguinte. E muitos consultores têm dificuldade em sentar ali por 2, 3 horas e conseguir completar uma agenda. A intenção desse dia é deixar reservada para você fazer isso. Mas se você não consegue fazer isso em um único dia, e eu já adianto, é muito difícil mesmo, você escolher um dia da semana ou todos os dias em doses homeopáticas, resolvendo esse abefone, fazendo as ligações, para que você possa preencher a sua semana seguinte e chegar na sexta-feira com uma boa agenda, apenas para complementá-la ali, fazer uma ligação ou outra. Essa seria uma dica boa. É bom. Acho que o medo da negativa também paralisa, né? Faz a pessoa procrastinar ou, né, se auto-sabotar. O medo de você ligar e ouvir o não, e não, né? Isso acho que... tudo a forma como a pessoa encara o não, né? Sim. Ela precisa entender que o não é para ela. Exato. Não é uma rejeição pessoal. Talvez não seja o momento do cara de ter o seguro de vida. Perfeitamente. Talvez ele ainda não tenha compreendido a real importância de ter o seguro nesse momento. Sim. E aí é um trabalho um pouco mais de conscientização, mais a longo prazo, talvez, entende? E em vendas a gente sabe, né? Quanto mais não, mais próximo do sim. Perfeito. É só mudar a mentalidade, é só olhar para outro lado. Bom, que bom, agora eu vou pro próximo. Porque senão a gente vai ficar muito preso e acaba ficando muito mais pesado. Exato. E quais outros tipos tem de sabotagem? Um outro tipo muito comum é o que a gente chama de hiperrealizador. Esses normalmente são profissionais que já estão performando bem. Hiperrealizador. Isso. Que é o workaholic. É aquela pessoa que não descansa de jeito nenhum.
Ela tá o tempo todo pensando em trabalho, em trabalho, em trabalho. São pessoas altamente competitivas que normalmente entregam bons resultados. O único ponto de atenção com o hiperrealizador é que muitas vezes ele tá muito ocupado, mas ele não tá sendo tão produtivo como ele poderia, porque ele tá se desgastando da maneira errada. Então, para esse tipo de pessoa, eu preciso trabalhar para ele aprender a descansar na hora certa. Vou dar um exemplo. Eu já atendi um consultor e que ele estava performando em alto nível, ele tinha esse padrão de autossabotagem, mas ele estava falando assim, Isabelle, final de semana eu não consigo descansar. Eu gosto da minha atividade lá de lazer, mas eu não tô conseguindo fazer. Eu falei, como é que tá durante a semana? Ah, eu tô trabalhando muito mais e tô me arrastando, porque eu fico mais lento. Eu falei, tá, se você deixar de... Eu perguntei, o que você faz no final de semana pra adiantar? Ele falava, eu olho na adimplência. É um tipo de autossabotagem até meio difícil de você perceber, né? Cara. Porque ele tá trabalhando, ele tá fazendo as coisas. Então, assim, é difícil uma pessoa encarar isso até como autossabotagem, né? Qual é o nome dele? Qual que é o nome dele? Não vou dar nome. Contratar, Ele fazer uma trabalha proposta. todo dia, né? Não, proposta. Vem trabalhar comigo. Mas tá clube ele, né? Olha aí, ó. Mas ele... E aí ele... Eu até perdi. Aí eu falei, tá, mas e aí? Isso você não consegue distribuir durante a semana? Se você tirar o seu domingo, que era um domingo que ele trabalhava, pra você ter um tempo de lazer, você não acha que você vai ter mais energia durante a semana? Você não acha que você vai conseguir produzir mais? Ele falou, vou tentar. E ele tentou, ele conseguiu descansar, voltou a fazer a atividade que ele gostava e continuou performando. Você acha que isso não pode ser também, às vezes, ele tá com problemas na vida pessoal e tá se enganando e trabalhando mais pra não ter que encarar a vida pessoal dele? Pode ser. Nesse caso específico, não era. Não era. Mas pode ser sim, tá? Esse lance do descansar, e você só vai entendendo isso com o tempo, né? E você vai avançando na sua vida. Eu sigo um filósofo, tá? Mais famoso recentemente, o Guilherme Freire. Fantástico, um mestre. E ele traz muitas vezes o tema... às vezes não dá 1 hora, mas meia hora você consegue encaixar, que meia hora você ler, praticar um exercício físico e contemplar. Contemplação. Sim. Contemplação do quê? Da vida, cara. Do belo, dos seus filhos, da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, das conquistas que você teve, da árvore, da casa, da flor, do cachorro. Contemplar a vida. É só ter aquele ócio ali que você tá focado em só observar as coisas. E realmente, às vezes eu ouvindo muito ele, né, semanalmente, às vezes eu paro no escritório e fico olhando ali a marginal, os carros indo e vindo e fico imaginando aquelas pessoas estão indo para onde, elas estão indo fazer o quê, é um vendedor. Eu fico contemplando o quanto belo as coisas podem ser. E, pô, isso me ajuda a ajudar as pessoas, cara. Então, se isso me ajuda a ajudar as pessoas e tá me ajudando, preciso praticar. Pelo menos um pouquinho, cara. Você sabe que isso é uma técnica? O oposto da autossabotagem é o que a gente chama de sábio, tá? A gente trabalhar sempre para olhar as coisas de uma forma positiva. A metodologia que fala da autossabotagem se chama inteligência positiva. E uma das técnicas para você fortalecer o seu sábio é a contemplação. Tá lá no livro, a gente estuda isso, e ele fala, às vezes, cada um vai ter uma forma de contemplação diferente. Pode ser visual, de você parar e ficar olhando o quadro, olhar uma paisagem, olhar algum lugar. Pode ser sensorial, de você, nem que seja mexendo com os dedos assim, para você ter você comendo um jantar delicioso no restaurante. Sim. Perfeito. Ou auditivo também. E só corrigindo aqui, uma das coisas era espiritualidade, né? Se conectar com Deus e tudo mais. E aí essa questão da contemplação, você falou agora, tem uma série que eu tô assistindo, Yellowstone, aquela que eu comento com você. E a fotografia da série é incrível. As imagens, o lugar, é incrível. Às vezes eu dou um pause na televisão para ficar olhando a foto do lugar. É impressionante. É um negócio assim, você fala, cara, como é possível que isso existe? Você tem vontade de ir. E traz uma paz para você esse negócio, cara. É absurdo isso, né? Então, pô, nem sabia. Nem sabia que a contemplação era o inimigo da autossabotagem. Sim, e é uma forma de reduzir a ansiedade. Ah, legal. Porque
tá tudo conectado. É meio que mindfulness, né? Você Sim. tipo, meio que parou talvez. a sua cabeça um tempo pra fazer isso. E indo mais a fundo ainda, já que você falou de espiritualidade, também existe um estudo que mostra quando você silencia essa voz da autossabotagem, que é muita crítica, muitos pensamentos, você consegue se conectar melhor com o eu superior, com o universo, com o que você quiser acreditar. Isso te Fantástico. ajuda até na tomada de decisão. Porque você vai Fantástico. tomar uma decisão, se você tiver limpo, digamos assim, sem aquele peso todo, você vai saber se a decisão, sei lá, é certa, se ela te der paz ou não. Então, Sim. chega É, nesse nível também. Exatamente. E tá, isso é bíblico, né? Sim, Cada batalha pro seu dia, né? Então, se aquele dia você tem aquela batalha, eu vou enfrentá-la. Se eu sei que é uma batalha que ela existe, mas ela não é capaz de ser resolvida naquele dia, deixa aquela batalha para aquele dia, para outro dia, no caso. Não se faz necessário. Pô, legal. E qual tipo mais? Fiquei curiosa. Nossa, agora você pegou. Ela tá indo pro melhor mãe do mundo, para quem não sabe. Ela vai agora, é que ela estuda muito, ela lê muito agora, ela vai aplicar comigo aqui, a gente saindo no carro, ela vai aplicar. ó, um deles é o que a gente chama de insistente. E o insistente, ele tem uma necessidade de perfeccionismo. Tudo que ele vai fazer, ele tem que fazer com perfeição. Só que isso também paralisa. Então, por exemplo, eu vou mandar um e-mail. Eu quero que meu e-mail ele não tenha nenhum tipo de erro. E ok, a gente tem que buscar excelência no que a gente faz. Só que o insistente, ele passa da conta. Então, ele fica ali no e-mail, aí ele lê e relê de novo. Aí ele vê mais uma Ele vez. desiste de mandar? Às vezes Não. até desiste, porque e aí não é da área de seguros, mas eu já atendi um cliente que ele desistia de prospectar clientes maiores porque ele achava que a proposta nunca estava boa. E depois que ele fez um trabalho comigo, na primeira prospecção surgiu a oportunidade de um negócio 8 vezes maior do que ele estava acostumado a fechar. E normalmente Caraca. aquilo que não tá bom é só pro nosso ego. Sim. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu vou ficar preso ali nos detalhes insignificantes, que a Sim. pessoa não vai nem olhar. Não, mas não precisa ir longe. Você falou que não é da nossa área aqui, mas o consultor hoje tem, quando ele faz uma cotação, gera um PDF da Sim. seguradora para apresentar. Muitos fazem do modelo dele, então traz um PowerPoint e apresenta ali para o cliente. Eles ficam tanto tempo montando o plano, Arrumando que já tá pronto. pô, deixando cara, bonitinho. assim, deixando num negócio sensacional, incrível, só que toma tempo. Ele não consegue fazer outras atividades, não consegue avançar, não consegue, talvez, realimentar a agenda de uma reunião que caiu, ele fica lá, ó, viajando. Outros ficam pintando planilha para. Vou te falar, eu já atendi consultor que tava com problema no casamento por causa da carga de trabalho. Aí quando vai ver, era 6 horas dedicado só para montar a proposta por dia. Então, Eu cara, falei, tem necessidade disso? Aí monta 4 propostas diferentes porque não quer chegar na frente do cliente e ter que ajustar. é falta de convicção do que ele tá levando, né? Sim. E aí é um retrabalho danado. Pô, Um trabalho demais. completamente desnecessário. Isa, você sabe de cabeça quantos consultores desse mercado você já atendeu? Dezenas, perdi a conta. E o principal tipo de Mais de autossabotagem deles, qual é? O que você mais vê? O esquivo, o hiperrealizador e o hipervigilante, que é esse do medo aflorado. É principalmente se a pessoa ela entrar e ela tiver um início difícil. Às vezes a pessoa ela entra com a expectativa do Lá em mercado cima, X, né? de entrar bombando, mas nem com todo mundo isso acontece. Tem gente que se frustra, né, nessa etapa. E aí a mente dela já começa a criar uma série de coisas. E, Isa, você ajuda na questão da contratação também. Como é que funciona isso? Tá, a parte da contratação, eu não entro nessa questão da autossabotagem. Uhum. Eu analiso mais 2 fatores, 2 elementos que são importantes também para o mercado ou para qualquer carreira. Primeiro é o perfil comportamental. Então, existe basicamente 4 tipos de perfis de comportamento. Todos nós temos os 4. Mas sempre vai ter 1 ou 2 que é predominante e isso dita a forma como a gente se comporta, a gente se comunica, a gente reage e até pelo que a gente se interessa. E o outro fator que é muito importante para a carreira é um negócio chamado âncoras de carreira, que é o que me motiva, o que me atrai numa carreira de uma maneira geral. E aí, sabendo disso, eu consigo alinhar com a carreira de consultor. Quais são esses 4? Os 4 perfis é o que a gente chama de comunicador, analista, executor e planejador.
Tá. Então, são 2 introspectivos, 2 mais extrovertidos. Tem até uns testes, né? Sim, pra- é o DISC, o famoso DISC. Aham. O profissional que tá em qual caixinha que seria ideal para esse mercado? E eu não gosto, assim, da caixinha. É o seu preferido, vai. Você acha que vai Não, qual ter... não dá, então? Em Qual termos que de, é- não, é em muito- termos de time comercial, Uhum. qual é o perfil que tende a performar muito bem? O executor. Porque ele é o agressivo. É mais extrovertido. Ele é também. 100% focado em resultado. A mentalidade dele é resultado, resultado, resultado. E aí ele vai pra cima, ele não quer saber. No mercado de consultor de seguro, o analista, ele também costuma ter um bom resultado. Porque ele é altamente disciplinado. Uhum. Então, e ele não é tão emocional. Uhum. Então, para ele, às vezes, flui. Ainda mais, pode dizer, uma venda consultiva, um pouco Sim. mais técnica. Então, ele vai se aprofundar no produto, ele vai conhecer, ele vai ter disciplina para ligar, e ele vai abordar. O que, de repente, pode não ser tão bom para ele, e eu acho que tem toda uma análise, é a questão do mercado, Sim, das pessoas que ele conhece, o por ser, mais relacionamento. por ser mais introspectivo. Mas, em termos de atividade, é um perfil que também tende a performar bem. Ele vai dar um jeito, o executor. Sim. Ele vai dar um jeito. O executor é pra frente, ele só vai. Tá. Manda ele fazer, dá uma meta, ele vai até o final pra conseguir. E a segunda questão que você falou era por que que a pessoa quer seguir essa carreira? Sim, e aí, por exemplo, tem pessoas que têm inclinação pra ser empreendedor. Então, ele sempre vai querer estar num negócio que proporcione ele gerar novos negócios. Tem pessoas que prezam por estabilidade e segurança. Então, essa pessoa talvez seja um pouco mais desafiador. Não tem como. Não tem previsibilidade, né? Exato. Uhum. Então, precisa analisar isso. Tem pessoas que são movidas por puro desafio. Esse, para mim, é Muito o bom. profissional ideal para entrar na atividade. Porque quanto mais difícil, mais ele vai se motivar. É, o negócio, ele é até previsível, Sim, desde que você execute algumas coisas. exato. Então, se você não conseguir executar o básico, e pô, o que que é o básico? É ligar. Só isso. Sim, Pô, ligar para qualquer pessoa? Não. Tem uma análise, perfil de cliente, que você vai identificar, vai direcionar. Mas tem pessoas que não conseguem pegar o telefone e ligar. E fazer a ligação, né? E tem outros exemplos também. A gente brinca, né? Antes de ser polícia, né? Eu já fui bandido. Então, nesse caso, eu já fui consultor. E inúmeras vezes, eu chegava no dia do ABFone e ficava na minha lista aqui de telefone. E eu escolhia o cliente que eu queria ligar. Por quê? Eu tinha um medo daquele outro cliente não me atender, rejeição, evidente, e eu achava que esse cara, por ter essa profissão, ia ser mais fácil para me atender. Cara, doce ilusão. A dificuldade é a mesma para todos. E quantas vezes você já ligou para um cara que achou que não fosse dar em nada e deu um negócio bom? Meu, muitas vezes. A minha maior venda, que foi, né, numa corretora de investimentos que eu trabalhei, foi de um assessor, né, que indicou o cliente. E, meu, ninguém dava nada pro cara. O assessor tava lá quietinho. Ele, pô, ninguém dava atenção. Eu fui lá no assessor, conversei com ele, fiz a parceria, que todos vocês do mercado devem ter, precisam ter pessoas que indiquem, né, bons nomes para vocês trabalharem. E ninguém dava atenção para ele. Fui lá, conversei com ele, expliquei, mostrei meu trabalho. Foi uma venda de R$500 mil à vista. Um seguro de vida. Então, pô, é o cara que se não dá nada, ele vai te recomendar nomes, vai te trazer negócios, vai te ouvir com atenção, porque ninguém foi nele. Uhum. Tá lá, já recebeu o nome, vai lá e liga, pô. Sim. Vai lá e liga, vai lá e liga. Sim. Eu perguntei isso porque isso é uma reflexão que eu sempre faço para eles. Sempre tem uma evidência de que o seu medo é uma mentira. E relembrar desse tipo de situação é o que ajuda a pessoa a dar o próximo passo. Tipo, abrir o armário pra ver que o monstro não Falar, tá lá Exato. dentro do armário. Pô, você falou um negócio do armário, né? Guarda-roupa. Às vezes você tem uma camiseta, uma calça esquecida que você coloca naquele dia e você fala, meu, caraca, que roupa legal. Eu nem lembrava que eu tinha essa roupa. É esse cliente esquecido, cara. Sim. É esse cliente que você não deu nada pra ele. E tava lá na sua agenda o tempo inteiro. Bizarro, né? Mas, Isa, mais de 50 aí que você mentorou, né? Não sei nem se tá certa essa palavra. Você deu a mentoria ali. E todos eles têm alguma coisa em comum, assim, de todos os sabotadores? Ou é dividido nesses 3 que você trouxe pra gente? Eu acho que a autocobrança é o predominante, assim. E dos sabotadores acaba sendo esses 3,
A maior dificuldade disparada acaba sendo na hora de ligar. E a origem dessa autocobrança? Muitas das vezes vem lá da infância. Cada padrão de autossabotagem, ela tem uma origem em algum fato que aconteceu na nossa vida quando a gente era menor. Então, por exemplo, a pessoa que ela é muito esquiva, ela às vezes cresceu num ambiente de muito conflito. Então, ela entendeu que o esquivo você foge de tudo que é desagradável, atividade e de conflito. Então, esse cara vai ter dificuldade até para contornar a objeção. Uhum. Perfeito. Porque ele não vai querer confrontar ninguém. Para ele é difícil, porque ele aprendeu que o conflito era algo negativo. Ou o contrário, o oposto. Ele cresceu num ambiente muito tranquilo, que ele não teve nenhum tipo de dificuldade. Eu já atendi consultor assim. Pô, minha infância foi perfeita. Era muito feliz. Então, se ele não aprendeu a lidar com dificuldade, quando ele entra para fazer esse tipo de coisa, acaba Também não sendo muito sabe ouvir difícil um pra ele. não. É aquela também não- questão do tudo em excesso é ruim. Tudo em O excesso. excesso de... Não é paz a palavra, mas a ausência de desafios na infância também podem te Sim. gerar prejuízos emocionais na sua idade, na sua fase adulta, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a É a dosagem. dose. A gente precisa de tudo. Por exemplo, ninguém vai zerar a autossabotagem. Todos são importantes. Sim. A gente só não pode deixar aquilo atrapalhar a nossa vida de uma forma Sim. exagerada. Não, e se é algo que surge, né, que começa a partir de um trauma de infância e tudo, é algo super enraizado na pessoa. Então deve ser super difícil da pessoa conseguir lidar com aquilo, diminuir, conseguir, né, melhorar. Exatamente por isso que tem o trabalho, o acompanhamento. Porque na maior parte das vezes as pessoas sequer percebem que elas estão tendo aquele tipo de padrão. Sim. E mesmo percebendo é muito difícil, né, de Sim. você... Mas você sabia que tem muita gente que só de descobrir já muda? É. Às vezes a pessoa vem, ela faz a primeira sessão, eu mostro quais são os padrões. Quando ela volta, ela fala, ih, eu já mudei. Nem faço mais isso. Cara, sensacional. Eu dou um nome, né? O autoconhecimento, Sim, né? sim, eu sugiro, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas refletirem você teria coragem de falar com alguém da mesma forma que você fala consigo mesmo? Porque quando você vira pra você e as coisas não estão indo bem, você fala, seu burro, você é isso, você é aquilo, não. Por que você falou daquele jeito? É muito comum um consultor se criticar depois de uma reunião. Por que eu falei aquilo? Não deveria ter falado aquilo. Mas eu falo, e se fosse outra pessoa? Um amigo Você teria seu coragem fazendo de falar isso, né? assim? Aí a pessoa começa a refletir. Agora, e se fosse alguém 24 horas na sua cabeça falando isso pra você? Uma hora você ia mandar a pessoa embora, né? Aí, e esse é uma das atividades que eu acabo propondo, de associar uma terceira pessoa para A silenciar. gente às vezes é muito cruel, né? Com a Sim, gente mesmo. sim. Então, já na primeira reunião contigo ali, você é capaz de talvez já tomar uma ação para resolver alguns problemas, né? E não é... Vou completar 8 anos nesse mercado, né? Não é raro encontrar pessoas que estejam em momentos de vou desistir porque eu não me acho competente. Mas não desista. Às vezes é ajustar alguma coisa, né? Eu vou falar, Exato. o meu maior case de sucesso, ele tinha 2 anos e pouco de mercado, não queria desistir de jeito nenhum Nesse negócio. nesse negócio. Ah, tá. Não queria desistir de jeito nenhum, porque ele é apaixonado pelo que ele faz, mas ele chegou pra mim e falou assim, não sou recomendável. Eu não consigo, eu não sei mais o que tá acontecendo. Fiquei até arrepiada. Eu não sei mais o que tá acontecendo, eu não consigo pedir recomendação, não tô conseguindo crescer. Já tava a parte financeira, né? Já tava começando a atrapalhar. Ele fez 2 sessões comigo. E ele tinha esse do hipervigilante, que é do medo exacerbado. E eu mostrei, enfim, apliquei algumas técnicas algumas ferramentas para ele começar a olhar para o outro lado. Deu 2 meses, ele me mandou um áudio. E ele falou assim, Isabel, tô ligando para te agradecer. Queria dizer que eu acabei de fechar um seguro altíssimo. Conversei, tava no Instagram, olha isso. Tava no Instagram, vi uma amiga minha de infância, conversei com ela, falei do pai dela, fiz a proposta de parceria para ele, só que para ele conhecer o negócio, eu apresentei o seguro de uma maneira geral. E ele gostou tanto que ele fechou. Cara, Foi uma proposta altíssima, suficiente para bater a meta do ano inteiro. cara, Caraca. que Isso tem um pouco mais de um sensacional. ano e até hoje ele é um dos melhores. Ele tá performando em altíssimo nível. Cara, que Às vezes é um demais. detalhe, né? Que precisava detalhe. ajustar. Que E ele podia ter demais. desistido, né? Se Eu não fosse. me arrepiei também dos pés Eu da tô. cabeça aqui. Cara, esse mercado é incrível. E a gente ignora o quanto a gente precisa de ajuda. Porque a gente é um trabalho solitário. O teu gerente, head, subrepresentante,
como você quiser chamar, tem vários nomes hoje, ele não é perfeito, ele talvez não possa, não consegue te ajudar em Ele não tudo tem essa que você... competência Ele também, não né? tem, Sim. né? Então você tem que buscar ajuda fora, você tem que buscar ajuda com o head da equipe vizinha, com o profissional, né? E trazendo esse ponto, em alguns anos atrás, falando de carreira, né? De hard e soft skills, antigamente você buscava hard skills nas Sim. pessoas, né? Então, um cara técnico que sabe ali, que domina um assunto, que tem bagagem, que tem PhD, pós-graduação e não sei aonde. Pô, o cara ali que tem todas as competências ali, hard skills prontas. De uns tempos pra cá, talvez mais do que eu imagino, as soft skills vem batendo mais, que é principalmente talvez a inteligência emocional do negócio. É que esteja com os remedinhos em dia. Tudo No bem. caso, tem um psiquiatra muito bom para indicar, caso alguém precise. Então, você tratar a sua inteligência emocional hoje O resto a gente ensina, né? O resto dá pra Exato. aprender. é algo que você não vai encontrar talvez em nenhum representante da MetLife, em nenhuma agência da concorrência, nenhuma outra empresa. Tem coisas que você precisa delegar para o especialista, pô. No caso, né, o seu trabalho é fundamental. Eu vou falar, talvez eu seja um pouco ousada no que eu vou falar, mas a atividade de vocês é simples. Perfeito. É só ligar, marcar reunião e vender. São atividades Só. ordinárias. Sim. Mas por que que não vai? Por que que tem gente, muita gente não consegue? Eu gosto muito o Flávio Augusto, ele fala disso, né? 65% do desempenho do vendedor, ele tá relacionado com inteligência emocional. O que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que fazer. É muito simples. Sim, a teoria é maravilhosa. Você liga, você marca, mostra, oferece, beijo, tchau. fechou. Quanto mais você oferecer, mais você vai vender, mais dinheiro você vai ter. E você Mas tem por que que chacoalhar as pessoas, você tem que dar um choque de realidade. Como Às é que você vezes, interrompe ali esse comportamento imediato para que as pessoas sejam impactadas? No confronto. Confrontar. Confrontar principalmente com dados. Vou dar um exemplo também. Eu atendi um cliente, ele falou assim, eu tenho medo de ligar da pessoa me xingar. Falei, quantas vezes você já foi xingado numa ligação? Ele falou, acho que umas 20 vezes. Eu falei, legal. E quantas ligações você já fez? Ele, umas 3.000. Eu falei, você tá deixando de fazer a sua atividade por causa de 0,5% de chance de você ser xingado. Faz sentido isso? Exato. Tem pessoas que se sentem ridículas. Às vezes Quando eu mostra, puxo né? pro ridículo mesmo. Eu falo, cara, isso é ridículo. E o ridículo, a gente não tem medo do ridículo. Não é pra menosprezar a pessoa. É porque a gente perde o medo de tudo aquilo que é ridículo. Eu falo, cara, é ridículo, não faz sentido. Foi você que indicou uma moça uma vez pra gente, que ela fez uma palestra lá na Gorila, que ela falou assim, pô, você tem alguma coisa pra reclamar? Repita na voz de uma criança mimada. Não sei se foi você. Pode ter sido, Alessandra. Uma Deve ter loirinha de sido. cabelo. E ela falou assim pra gente, pô, você tem algum problema? Tenho. Qual que é esse problema? Sei lá, não consegui chegar no horário hoje. Fala com voz de criança isso. Sim, Não consegui chegar no horário. Cara, é ridículo, cara. é ridículo. Sim. É uma problemão, né? Exato, é uma técnica mesmo É. assim, cara. Não consegui ligar. Fala com voz de criança isso daí. É ridículo, cara. Então a exposição, o confronto, aquele comportamento vai dar talvez um estalo ali pra pessoa. Sim, pessoal, cara, por que eu tô deixando de fazer por causa disso? Sim. Caramba. Não, isso tem... Eu fiz por uns anos terapia comportamental e eu tive bastante disso, assim, né? Tipo, você vai ligar. Qual a pior coisa que vai acontecer? A Eu pessoa pergunto te muito falar isso. não. E daí? Eu pergunto, e Você como é que vai morrer? estar a sua vida daqui a 10 anos? Exato. Então, assim, aí você fala, putz, verdade. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar não. E daí? Liga pra outro, né? Sim. Então, às vezes, a gente faz um monstro na cabeça e quando a gente imagina o pior cenário, a gente chega que o pior cenário é nada. Né? É exatamente isso, assim. E aí? Se a pessoa não disser não, o que você vai fazer? Vou ligar pro outro. Então tá bom, liga. Exato. O mundo Daqui a vai 10 acabar? Não anos, vai, qual né? impacto isso vai gerar na sua vida? Nenhum. Sim, se vai gerar algo ruim pra alguém, é pra ele. Sim. Futuramente, Deus me livre, acontecer alguma coisa, quem vai se arrepender desse não é ele, não você. Cara, você deu tanta informação legal aqui que eu tô até meio perdido na ordem Eu tenho uma curiosidade. do podcast. Então, você está ajudando na contratação dos consultores e tal, né? Bem no melhor perfil. E eu até estava conversando isso com o Ricardo ontem. Hoje em dia, com o Google, a gente sabe meio que a teoria de tudo, se a gente quiser, né? Então, eu acho que
muitas pessoas já vêm com algumas coisas meio prontas e tentam, talvez, manipular até a própria personalidade, sabe? Então, como é que você faz para saber se é verdade? Tipo assim, ai, sabe, um defeito, ai, perfeccionista, sabe? Tipo isso. Já tá fora. Exato. Mas às vezes a pessoa ela vem com tudo muito pronto, sabe? Tipo, nossa, eu sou muito agitada, nossa, eu sou muito, não sei o quê. Sem conformar. Ela já sabe o que ela precisa ter pra ser boa, sabe? Hoje em dia com o Google a gente consegue saber essas informações. E como é que a gente sabe se é verdade ou se a pessoa tá pronta? O teste de personalidade, vou falar do DISC, né? Que é o mais usado. Ele tem 98% de assertividade e ele aponta se a pessoa tentar burlar. Ele fala assim, ó, pessoa provavelmente demonstra não ter respondido com sinceridade. Então a gente vai saber, vai identificar. Porque tem lá toda uma questão estatística que ele faz e refaz a pergunta para poder validar. Em relação às perguntas, eu busco não ser direta no que eu quero validar. Sim. Então, normalmente eu trago alguma situação, principalmente conhecendo um pouco de como é o dia a dia. Cara, onde que o cara peca? Que tipo de dificuldade ele tem? Então, eu jogo uma situação para saber o que ele vai me dizer e como que ele reagiria naquela determinada situação. Aí eu vou conseguindo pegar se faz sentido ou não para atividade, sabe? Cara, eu tenho certeza absoluta que eu já menti nesses testes. Principalmente em outros tempos onde eu estava concorrendo a uma vaga CLT, que eu deveria querer mudar de empresa e eu não achava onde que eu não estava me encaixando. Eu tenho certeza, O que cara. acontece? O teste da Capricho, ele gosta de você? Aí, sabe? Ah, ele te olha. Eu tenho Olha! Sim, Tipo, sim. você manipula, né? A Eu tenho. E, resposta. pô, eu tava pensando aqui em qual empresa que talvez eu tenha feito isso. Eu até achei a empresa, foi num processo seletivo da Walmart que eu passei no processo, mas eu neguei no último momento, porque eu recebi uma contraproposta do lugar que eu estava, e não fui pro Walmart, mas, cara, eu tenho certeza que eu menti naquele teste. Eu tenho certeza. Então, você sabe que você Qual tá que é a indo... melhor respostinha Exato. ali, Então, né? se talvez o recrutador não tenha pego a minha mentira, mas, pô, se você não jogar limpo ali num teste, você não vai passar. Se você contratar o teu serviço, por exemplo, e não falar real, falar, cara, Sim. eu não consigo pegar o telefone porque meu pai, quando eu era criança, pegou o telefone e bateu na minha cabeça com o telefone. Sei lá, cara, mas você tem que falar. Sim. Você tem que falar, porque aí você consegue mapear um plano que vai ter efetividade. E a realidade, aquilo vai ser ruim pra você a Exato. longo prazo, porque você vai entrar num trabalho que provavelmente você não vai ter sucesso. Exato. E aí você tá perdendo seu tempo naquele trabalho, você podia estar procurando um outro emprego, você Sim. podia estar se dando bem numa outra profissão que talvez fosse melhor pra você. Então, na verdade, tá sendo ruim só pra você, né? Exato. Esse é o ponto. Não é só para entrar ou não. Só pela gorila e etc. É pela pessoa também. Às vezes é um Exato. cuidado com a pessoa. Cara, faz sentido pra você? Exato. Às vezes não faz e tá tudo bem. Exato. A gente, essa semana, na reunião dessa semana, né, de representação ali, de trazendo os resultados das pessoas, né, by the book ali da semana, os rituais que são necessários para a gente cuidar do nosso negócio, e eu trouxe algumas reflexões. Uma delas era, quantas horas por dia você trabalha no seu negócio? Porque quando a gente trabalhava para outras pessoas, ou em uma outra empresa, a gente tinha que bater Sim. o dedo ali, digital para entrar, bater o dedo para sair. Se você bate o dedo depois do horário, você tem que justificar. Se você bate o dedo depois do horário, que você está sendo mais tarde, você tem que justificar também. Por que que na nossa empresa a gente não bate o dedo para entrar e para sair? Por que que qualquer outro evento que aconteça no nosso dia a dia é mais importante que o resultado e as ligações da minha empresa? Por que isso acontece? Por que que a sensação de estar trabalhando para alguém, Liberdade, né? pô, eu devo meu trabalho a essa pessoa, eu trabalho por ela. Mas quando eu tô trabalhando para mim, no meu negócio, a minha empresa, o meu resultado, você 100% remunerado pelo meu esforço, eu vou lá e falar, não. Hoje eu acordei indisposto, saiu o episódio novo da série que eu assisto, depois do meio-dia eu começo a trabalhar. Existe uma explicação. Eu tenho um case legal para falar sobre isso, mas existe uma explicação. O ser humano, quando ele se compromete publicamente com alguém,
na maior parte das vezes, ele tende a se esforçar mais. Então, se ele está numa empresa, ele é CLT, de alguma forma ele tem um comprometimento de que ele precisa entregar aquele resultado, tem alguém ele cobrando ele. E aí ele tende a fazer o que precisa ser feito. Agora, se ele não tem esse comprometimento, às vezes que é por isso é importante você contratar até o mentor. Tem gente que me contrata e fala assim, eu só preciso de alguém pegando no meu pé. Caraca, meu. Uma mãe ali Eu fechei cobrando. uma mentoria semana passada. Ele falou assim, é empresário, ele enfim, não é da área de seguro. Aham. Mas ele falou, eu vou fazer com você porque eu senti falta de alguém estar ali só me cobrando as coisas que eu preciso fazer. Porque às vezes eu me perco, eu faço, não tem Caraca. ninguém. Essa Então, liberdade, é. às vezes, a pessoa deixa pra depois Sim. e afrouxa. E isso que você falou, eu tenho um case legal. Eu atendi uma vez uma pessoa que ele falou, ele é do mercado digital. Ele falou assim, eu vim para esse mercado porque eu queria ter disponibilidade. Eu queria trabalhar só 4 horas por dia. Falei, legal. E ele falou, eu tô com problema de gestão do tempo, tô trabalhando mais de 10 horas. Aí, uma ferramenta que eu uso também é para medir como a pessoa consome o tempo dela. Qual tipo de atividade? Do livro A Tétrade do Tempo, não sei se vocês já ouviram falar. Ainda não li isso. Então, nossas atividades, ou elas são importantes, ou elas são circunstanciais, urgentes ou interruptivas. Qual que é o nome do livro? Tétrade do Tempo. Tetras do Tempo. E aí ele fez o teste. 65% do tempo dele era consumido com interrupção. Eu falei, parabéns, você está cumprindo o que você queria. Você trabalha 3 horas e meia por dia, tá até melhor. Por quê? Perfeito. Porque ele se perdia. Aí ele falou, não, mas aí trouxe pra esposa, trouxe pra isso. Sempre a culpa é do outro. Sempre. Você Eu para falei, beber uma água. Você Você para, tá vai, reclamando não sei por o quê. quê? Você tá trabalhando 4 horas por dia, entende? Mas a gente se perde Fracionado. tanto. Não, e é impressionante, porque se a gente pega efetivamente a hora de uma pessoa que tem um resultado ruim, médio e excelente, a diferença é o tempo de dedicação exclusiva no negócio. Então, o cara ruim, 2, 3 horas por dia, uma reunião por dia, 2 reuniões. O cara médio, 5 reuniões por dia. O cara excepcional, 8 por dia. Tempo dedicado ao negócio. Se você quer ter um resultado ruim, 2 reuniões por dia. Quer ter o resultado médio, e o médio no nosso negócio é 30 mais mês, se você fizer 5 reuniões por dia, você ganha mais de 30 mil por mês. Agora, se você quer atingir a faixa dos 60, 70, faça 8 reuniões por dia por um ano. 8 reuniões por dia por um ano, você vai ver a mágica acontecer. É difícil, é difícil. É difícil mesmo. Por isso que poucos fazem. Poucos fazem. Mas é questão do quê? Efetividade do tempo de dedicação do negócio. Porque pra eu fazer 8 reuniões por dia, eu vou gastar, sei lá, 10 horas? 12 horas por dia? Pô, Ricardo, isso é muito. Cara, quem trabalha muito ganha muito. Depende aí do que você quer pra sua vida, né? Quem trabalha muito ganha muito. Não tem como. Exato, pô. Um dos exemplos que eu falo, até mesmo pro esquivo, né? Que nossa vida é um funil. Em algum momento da nossa vida a gente vai ter que ralar. A gente só precisa decidir se é agora que a gente tem saúde, tem tempo, tem energia, tem disposição, ou é lá na frente quando a conta chegar. Legal. Isa, e isso a gente deveria ter começado assim. Conta um pouco da tua carreira e como é que você virou mentora nesses últimos anos aí. Tá, eu sou administradora de formação, eu trabalhei um tempo no mercado, tanto em multinacional como startup. A minha última experiência foi com liderança. E justamente por gostar muito em atuar em liderança, eu percebi que tinha espaço para eu atuar na parte de desenvolvimento pessoal. Eu gosto de dizer que eu sou especialista em autossabotagem, porque eu sou a rainha. Se tem uma pessoa que realmente se sabotou na vida, essa pessoa se chama E Isabelle. se curou, então Me você é um curei. case de sucesso. Eu sou o meu próprio case de sucesso. Pô, pra que outro? A primeira vez que eu fiz o teste, todos os meus sabotadores eram 8, 9, 10. Nossa. E isso teve consequências negativas para mim, emocionalmente falando. E foi uma das coisas que me curou e me ajudou. E eu acabei vindo para esse mercado. O mercado de seguro de vida, assim que eu fiz a minha transição de carreira, eu contratei um mentor para me ajudar a saber como vender, prospectar e etc. Não fazia a menor ideia. E ele falou do mercado de seguro. Ele falou, existem empresas que faturam milhões de reais sem investir um centavo em marketing. Você precisa fazer isso, chamar a pessoa para conversar,
mostrar o seu trabalho, Uhum. pedir recomendação toda vez que você terminar de fazer, independente de você fechar ou não, que daí você vai aumentar a sua agenda. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu não tinha contato nem, eu não tinha mercado. Eu costumo dizer que as minhas dores são um pouco similares do Não, consultório. total, você tá falando aqui, eu tô vendo um consultor na minha frente. Por isso que eu vim para esse mercado. Você não quer trabalhar com seguro? Não sei se eu tenho perfil. Não sei se eu me recrutaria. Muito bom. E aí, eu frequento muito ambiente de networking. E toda vez que eu ia numa rodada de negócio ou alguma coisa que eu via um consultor, eu chamava para reunião para conversar. E daí eu comecei a perceber que tinha espaço para eu trabalhar por causa da autossabotagem. E um dia, uma consultora da MetLife, ela falou assim, Isa, a gente costuma ter treinamentos lá, recorrente. Quer que eu fale da sua palestra lá? Aí eu fui. Aí eu fiz, vi que deu resultado, consegui vender algumas mentorias e comecei. Aí eu comecei a usar um próprio método para poder ir para as agências. Aí eu terminava de fazer a palestra, gostou? Aí o LA falava, gostei. Eu falei, então me passa aí mais 3 pessoas para poder ir. E daí eu fui, até que teve um que me passou o contato de todo mundo. E eu acho que eu fui em quase todas as agências, se eu não me engano, só umas 4 pessoas que não me Não, e tem atenderam, novas. não me receberam. Tem novas agora, né? Tem Dá novas, pra te né? indicar. Fica tranquilo. Então, aí eu já Vou te posso, indicar, vou te já indicar. saio Você pedindo não tá recomendação. prospectando, você não pediu recomendação pra mim. E como é que funciona? Você fez algum curso? Existem cursos para... Sim, eu sou assim, eu sou coaching por formação, eu fiz a minha formação em coaching e a autossabotagem, ela é uma especialidade. Tá. Então, meu trabalho, a autossabotagem, ela acaba sendo a porta de entrada, né? A pessoa começa por ali, mas tem diversos outros elementos que eu vou trabalhando, como o perfil comportamental, a gestão do tempo. Então, eu fiz algumas especializações, me especializei na questão de análise comportamental e tudo mais. E juntando esses elementos, eu consigo E ajudar a você pessoa. é casada? Eu sou solteira. E você analisa as pessoas? Eu tava falando isso Tá com um amigo. no encontro, aí você dá uma analisada? Certeza, eu tenho certeza absoluta. Eu tava Talvez a falando pessoa se isso. sabota. Isso é Todo ruim, mundo fala sabe? que não observa. Não. Aqui, ó. Mas se perguntar assim, Isabelle, o que você quer pra sua vida? Eu quero, profissionalmente falando, eu quero olhar para as pessoas e já conseguir identificar tudo delas. E isso é um que eu gosto Você gosta fazer. de analisar as Sim. pessoas, então? De olhar e falar, putz, tem pessoas que é muito nítido, esse padrão de autossabotagem dele Qual é é o meu? esse. Ah, ainda não deu pra identificar. Vou ser discreta aqui, vai. Mas o padrão de autossabotagem, o perfil, sim. Tem pessoas que é muito claro, assim. grita. Pro relacionamento, você tá buscando algum perfil que não pode? No momento, eu não tô buscando. Assim, ó, mas- esse perfil nem pensar de autossabotador. Meu Deus do céu, a Bianca constrangendo a convidada. Começando no Tinder, não tô seguro. Sensacional. Eu tenho o seu. De cara, você se cobra demais. Isso aí qualquer pessoa que te conhece pode te falar. Assim, acho que o lado maternal dela, ela cuida do nosso lar de uma forma exemplar e nunca tá bom pra ela. Ela sempre fala que, puta, faltou isso, faltou aquilo, tal. Quer cuidar de tudo, quer tudo perfeito, quer que a nossa vida seja Disneylândia. Ela quer que a nossa vida seja Disney, mas daí eu falo que às vezes não dá. Então ela fica se cobrando de algo que não existe. Então, e bate com tudo que você falou, das pessoas que se cobram muito, cara. Sim. E como isso agride. Sim. Como isso agride a sua cabeça, o seu dia a dia, você... Cara, a gente precisa curar as pessoas disso. E eu tô falando aqui, e daqui a meia hora eu tô, tem um livro que ela me deu, que é 5 minutos por dia. E você escreve no livro. Pô, o que você gostaria que acontecesse hoje, nananã. Aí no final tem lá, o que você poderia ter feito pra melhorar o dia. Cara, ali eu me arrebento, cara. Eu falo um monte de coisa e eu falo assim, caramba, tal. E eu me permiti alguns dias escrever assim, sinceramente eu não faria nada diferente hoje. Eu fui no meu limite, eu fiz o meu máximo. Né? Então, a gente tem que parar de se cobrar tanto. Tem uma ferramenta que eu passo também às vezes, chama Folha da Produtividade, que é para fazer uma reflexão parecida com essa. E a ideia é você dar uma nota de 0 a 10 pro seu dia, assim, você planeja o dia seguinte com as prioridades e aí quando chegar à noite você revisita, dá uma nota e avalia. E não só botar o que você poderia ter feito diferente, mas também pelo que você agradece. Então, beleza, 3 coisas que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia melhorar, o que eu aprendi. Ele tem lá o sou grato por... Não, e isso ajuda muito. Eu Sim. assim, eu gosto muito de anotar as coisas que eu tenho pra fazer e tal. E eu acho que isso ajuda bastante a você não se perder, Exato. né? Principalmente as coisas principais, né?
Então, é muito legal você ter, porque às vezes o dia vai te chamando, né, pra fazer uma coisa, fazer outra coisa, alguém te liga, alguma coisa urgente, né, que não emergência, né, mas urgente acontece e vai passando, né, você não consegue fazer aquilo na hora que você gostaria. Então, é bom você ter mais ou menos, tipo, você precisa pagar tal conta, eu preciso, sei lá, ir no mercado, porque senão, quando você vê que passou, acabou o dia e você não fez coisas Que tudo é importantes. urgente, né? Exato. Tudo é urgente, tudo é importante, tudo é pra ontem. Se a gente não cuidar da nossa agenda, a gente acaba sempre sendo a agenda dos outros. Você encontra pessoas de outros mercados que sentem que estão sendo subaproveitadas onde elas estão, querendo uma carreira nova, querendo mudar o destino da vida dela, querendo uma nova oportunidade em outros mercados? É que eu não atendo muito carreira. Uhum. Então, se eu falar assim, tem pessoas com transição, sendo honesta, nesse momento não é muito. Ou eu vou pro consultor, ou eu vou pro cara que tá empreendendo que já Sim. tem o próprio negócio. E a pessoa pode se sabotar nesse sentido? Às vezes ela tá numa empresa e a empresa, assim, ela chegou no limite dela. Tipo, a empresa não pode fornecer mais o que ela gostaria, ela tá acomodada, também não vê muita perspectiva de crescimento. Você acha que isso pode ser um gatilho para ela começar a se auto-sabotar? Pode. E aí você me trouxe o exemplo de um outro case de cliente. O cara é diretor numa empresa e ele não tá satisfeito. Ele já sabe que ele tem know-how para ter o próprio negócio, mas ele não tava querendo sair por apego à empresa. Ou por lealdade, ou por gratidão. Eu falei, tá, mas e aí? Vai pagar suas contas? E a gente fez um trabalho. Ele chega a ficar tenso, só de pensar em alguma possibilidade. Medo. Medo. E a gente sabe que essas empresas grandes também, se elas precisarem te cortar, elas não vão muda. pensar na sua família, no seu momento de vida. Muda um diretor. Sim. Não tem conversa. Tive amigas que foram mandadas embora, acabou a licença maternidade e foram mandadas embora. No meio de um problema super grave, foram mandadas embora. A empresa não tá se importando, né? E às vezes a gente se importa tanto com a empresa não se importa. Né? Exato. E aí eu trabalhei muito a mentalidade dele para ele entender que ele tem total condição de ter o próprio negócio. Você empreendendo no seu negócio, você financeiramente já atingiu o que você gostaria? Ainda tá bem longe, ainda quero muito mais. Não, é evidente, eu não tenho dúvida disso, mas com certeza você, ou não, né? Você já ganha mais do que você ganhava quando trabalhava para os outros? O triplo. E você, então, não se arrepende de ter feito essa mudança? Não. Destrava a cabeça da gente, né? Destrava. Assim, eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, não dormia. Tinha dificuldade, muita autocobrança, muita autossabotagem. Claro, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Mas hoje as coisas pra mim são muito mais tranquilas, mais leves. É fácil? Não. Não. Acho que Não. não tem nada a ver. Altos e baixos, tem dia que dá vontade de desistir, falar assim, não vai dar certo. Mas aí eu lembro, mas já teve um mês lá atrás que eu também achei que não ia fluir. Aí eu lembro, poxa, mas eu entrei no mercado, eu não tinha ninguém pra me indicar. Sim. Nunca tinha feito uma mentoria, sabe? Eu acho que é muito complexo, porque assim, é da mentalidade da pessoa. Então, a gente sabe que trazer para o mercado de vocês, o brasileiro ele não tem a cultura de contratar o seguro de vida. Não é objeto de desejo. O brasileiro também não tem a cultura de contratar coach. Não. Ninguém acorda, eu vou contratar um... No início eu me vendia muito como um coach, hoje não é porque é muito mais do que isso. Sim. Eu falo que é muito além do desenvolvimento humano, já juntou a minha experiência de vida e etc. Mas ninguém. E aí eu falo, e aí, o que eu vou fazer? Não, tem muita semelhança no nosso mercado, no sentido de uma instituição bancária, ela prostituiu o nome seguro de vida. Destruiu. Alguns profissionais, coaches, destruíram o nome. Sim. Virou piada. Marqueteiro, na verdade. Marqueteiro, virou piada, descredibilizou esses profissionais. E todo mundo precisa. Não é uma questão de, poxa vida, eu vou passar minha vida inteira sem um mentor, sem um coach. Cara, não existe isso. Se você trabalha, se você atua, se você quer ter uma carreira, se você quer performar num próximo nível, você precisa de alguém com visão de fora do teu negócio, de fora da tua vida, de fora da tua rotina. Com experiência para aplicar ferramentas que você não tem acesso para você resolver os seus problemas, cara. Sim. E você falou de valores, né? Hoje, em um cliente, às vezes um treinamento, uma palestra, eu já ganho o que eu ganhava o mês inteiro. Cara, é isso. E ainda sei que cobro barato, viu? Então. Perto da margem que tem de crescimento. Sim.
Mas a gente tem que se dedicar, tem que... Exato, você Sim. tá construindo a sua Sim, marca. sim. Não, e assim, a pessoa, às vezes, ela entra, né, para trabalhar, talvez, não sei, como consultora ou qualquer outro trabalho. E ela acha que ela tem que ficar muito especialista naquilo lá. Por exemplo, ligação, montar o plano. E não, tem muitas outras coisas. Então, ela Sim. tem que cuidar da parte emocional dela. A gente fez aqui um podcast com a fotógrafa, então ela tem que cuidar da aparência dela, porque isso faz diferença também na reunião. Então, são várias coisas. Não é só ela falar muito bem do seguro. Sim. Ela tem que ter são muitas coisas que estão envolvidas e são coisas que não estão lá dentro da gorila. Ela tem que procurar profissionais para isso, né? E percepção de valor que você tem que passar pro outro, né? E mostrar, cara, às vezes é o investimento. Vou dar um exemplo. Esse cliente que eu falei, ele investiu em uma sessão e fechou 200 mil Exato. de pô. seguro de vida. Eu falo sempre isso em treinamentos, em relação a diagnósticos, né? Trazendo um paralelo aqui com o médico. O médico tá lá, e se foi na consulta, e se fez os exames que ele pediu, e ele descobriu que você tá com câncer. Ali, ó, naquele momento. Ele vai olhar o exame, vai pensar aqui já de imediato num tratamento, e ele não pode demorar. Ele não gosta de chegar no paciente dele e falar assim, ó, você tá com câncer, tá? Você tem 6 meses, você vai morrer, tá bom? Mas a gente precisa começar agora. Ele não pode deixar para amanhã. Quando a gente atende um cliente e a gente analisa as necessidades dele e descobre que ele precisa de um seguro, eu não posso deixar para amanhã. Sim. Quando eu tô falando da minha carreira, dos meus problemas emocionais, mentais, físicos, eu tenho que atuar no mesmo dia, cara. Eles não vão se resolver sozinhos. Não né? Pelo vão. menos não. Aí vem a maioria das mentoria, vezes. vem o coach, vem a inteligência de fora para que você possa resolver aquele problema de forma imediata. Não dá para esperar amanhã, cara. E você falou, eu lembrei de uma coisa um pouco aleatória, mas eu acho que é legal falar aqui pra vocês, porque eu tô de fora. Eu nunca fui consultora, eu só auxilio, mas eu sou testemunha, eu já vi pessoas que mudaram a vida completamente. Existem N casos, né? Mas talvez quem tá lá dentro contar uma coisa, quem tá fora e atende e fala, pô, Isabelle, eu morava numa comunidade. Hoje eu ganho 30 mil por mês. Exato. E aí é muito da ambição, Da fome. da fome. Cara, eu quero mudar de vida. O que eu Só quero pra minha depende vida? dela, né? Sim. Então, assim, é uma Eu coisa tenho que só depende de oportunidade, você. Por que eu vou dar Então, tanta voz pro meu medo? Exatamente. Se é só fazer aquilo, Exatamente. entende? Eu acho que o profissional que eu vejo que mais tem medo de vir para o nosso mercado, olha só, cara, olha que oportunidade que essas pessoas têm. O profissional que mais tem medo de vir para o nosso mercado é o bancário. Porque o bancário Cheio de benefícios. é cheio do benefício. Ele tem uma PLR lá que não é ele que decide. Um programa lá que o banco coloca lá, que você bate os salários. Você pode ser eles ganham realocado. tão mal que esse PLR, pra eles, brilha os olhos, né? Brilha. Eles acham que Sim. isso vai fazer Brilha. diferença na vida deles. E eles, ou em muitos casos, eles acham que estão ganhando bem, cara. Uhum. Só que eles estão lá trabalhando 10 horas para uma instituição, uma faixa salarial, e eles ficam lá com os beneflex lá, que eles não largam nem a pau e acham que estão ali bombando. Essa falsa segurança do CLT, né? Porque ele amanhã te corta Aí e não tem muda um conversa. superintendente lá, porque sobe alguém sempre tem movimentações, você é limado do lugar. Um dado sobre carreira, normalmente o valor que a gente ganha dentro de uma empresa, o resultado que a gente gera é 10 vezes maior. Resolvido. Tá bem claro agora. Num banco, então, Meu Deus. não Deve ser preciso nem mais falar. ainda. Meu Deus. Pô, E, ô, Isa, e se a pessoa que assistiu esse podcast quiser te procurar, quiser te encontrar? Pode acessar meu Instagram, é o Isabelle De Seta, com S, 2 L's e E, D-S-E-T-A. Ou acessar, não sei se dá o telefone, o WhatsApp. pode passar. Pode dar. DDD 21, eu sou carioca, sou de Niterói, mas estou morando em São Paulo agora. O número é 98712-6896. Pode mandar uma mensagem, a gente marca para conversar, eu explicar Sim. um pouquinho mais como funciona. Entender também se é o momento da pessoa de fazer algum tipo de acompanhamento. Se faz online também? Ou... Faço online. A maior parte dos meus atendimentos. Os Então- individuais são praticamente todos Então online. dá, Brasil inteiro pode Brasil inteiro, procurar. sim. Eu já contratei uma vez o serviço da Isa, eu já fiz uma análise, né, de sabotadores ali, super interessante,
descobrir coisas ali que você vai no feeling, Sim. você vai ali no dia a dia, na pouca experiência que você tem, você pensa que tá fazendo certo, às vezes você acerta, mas às vezes você pode resolver de fato o negócio. Aconselho fortemente para quem tá nesse mercado, precisa. E, pô, muito obrigado por hoje. Imagina. Adorei. Foi, pô, demais, cara. Eu que Pô, agradeço, assuntos viu? incríveis, assim, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas só de ter assistido isso aqui hoje, Sim. né? Ela vai acender uma luzinha. Vai acender uma luzinha, minimamente. Gera o alerta, né? Gera um alerta. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra agora o 7º episódio do nosso podcast Tô Seguro, com ela, Isabelle De Seta. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.